Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Quando a gente fala de veículo usado, né, aquele que a gente não tira zero lá da concessionária, a gente sempre traz algumas dicas aqui, cuidados, né? Tem um mecânico de confiança para que possa te ajudar a dar uma checada naquilo que o veículo de fato, né, tá legal e que não tá legal. E aí a gente podia elencar quais os cuidados que a gente tem para aqueles veículos que já têm, inclusive, até mais de 10 anos de uso. É isso aí, Fernanda. Para quem quer comprar aquele carro com 10 anos de uso, a gente vai deixar algumas dicas, né? E nesse momento todo mundo só fala de carro elétrico, né, Fernanda? Uhum. O mercado de usado com 10 anos, Fernanda, é bem grande, tá? Existem bons carros com mais de 10 anos de uso. E nós sabemos que a grana está curta para todo mundo, né? Se você precisa comprar um carro com mais de 10 anos de uso, tem algumas vantagens. O IPVA é mais barato, o seguro é mais barato, mas precisa ter paciência para encontrar um carro 3B. Sabe o que é isso, Fernando? Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. É isso aí, minha amiga. Quem está à procura de um carro com mais de 10 anos sabe que provavelmente vai encontrar um carro com alguns pequenos reparos, assim, na pintura desgastada, o motor precisando de uma retífica, o pneu, suspensão, vai estar um pouquinho desgastado, sem falar na caixa de marcha aí, que pode ser problema, a caixa mecânica ou automática, né? Tem que tomar muito cuidado. Não é fácil escolher o carro, né? E a falta de conhecimento, Fernanda, acaba deixando as pessoas assim, muito inseguras na hora de comprar um carro. E aí eu listei 10 problemas que podem sair mais caros se você não observar na hora da aquisição desse bem. Então vamos rapidamente falar do primeiro, que é o motor desgastado. Né? Então é aquele motor que já começa a fazer barulho quando liga, devido às folgas internas. O motor necessita fazer retífica, ele perde potência, ele fica barulhento, não é legal, parece uma máquina de costura. Outro indicador, Fernanda, é quando você liga o carro e lá atrás está com o motor está cansado e lá no cano de descarga começa a sair aquela fumaça cinza mais escura, né? Esse carro, está sinalizando que o motor está queimando o óleo. Então você precisa ter cuidado. E aí eu vou deixar aqui uma dica. Vai lá no cano de descarga, você que está querendo comprar aquele carro com mais de 10 anos de uso, passa o dedo assim na saída do cano de descarga e vê se está muito preto, com marca de óleo. Aquilo ali já vai ser indício, se seu dedo sair com a sujeira assim, muito com óleo, é um indício que o motor está passando óleo. Então, esse motor está desgastado, você vai gastar dinheiro com ele. Presta atenção. Muito boa essa, hein? Outra coisa, Fernanda, é o carro de enchente. Nos últimos meses tem chovido muito lá no sul, né? Lá no sul. Mas esses carros acabam vindo para o Brasil todo, porque eles não vão vender lá. Então eles soltam esses carros para serem vendidos. Esses carros são recuperados e muitas vezes ele acaba sendo perda total. Mas ele volta ao mercado para revenda. E aí, por meio de leilão ou venda direta, você compra um carro desse e começa esse problema. E quais são os problemas, Ricardo? Problema elétrico, falha de mau contato, a luz do painel acende, esse carro queima a luz do nada, a máquina de vidro não funciona, as luzes do painel apagam do nada e por aí vai. Como detectar? Esse carro, ele geralmente deixa um cheiro assim de bolor, um mofo, ele é muito comum. Outra coisa também que vale a pena observar, as ferramentas lá, o macaco, a chave de roda, geralmente elas estão enferrujadas. Aí você, esse carro aqui sofreu uma enchente aí. Outra coisa, se você tirar uma borracha de porta, uma borracha ali da tampa traseira, você vê, geralmente fica um vestígio de lama. Tem um vestígio de lama. Então fique atento para você não comprar um carro desse. Outra coisa é procura fazer uma cotação com o seguro. Se o seguro recusar, procura saber por que ele recusou. Às vezes ele recusou por esse motivo mesmo. Já passou por enchente, esse carro deu perda total. Então deixa essa dica aí para na hora que você for comprar um carro, tomar cuidado para não comprar um carro de enchente também, que é outro problema. Continuando falando dos carros de mais de 10 anos para comprar, a batida, quando ele é de grande monta, geralmente esse carro de mais de 10 anos, ele sofreu algum tipo de batida, viu, Fernanda? E aí existem alguns reparos que precisam ser feitos. Uns deles são bem feitos, mas tem que observar a geometria, a suspensão, para ver se esse carro não ficou torto, se ele está desalinhado, se ele tem solda mal feita, a longarina está encolhida, né? Esse carro precisa colocar no elevador, na oficina, para verificar o interior, a parte inferior do carro. Né? Carro desalinhado na suspensão acaba desgastando o pneu. Então,
sugiro levar uma oficina de confiança para uma avaliação. Geralmente, Fernanda e nossos ouvintes, as oficinas não cobram para fazer essa avaliação de lanternagem e pintura. Geralmente elas fazem para os seus clientes, ok? Ok. Continuando, outra coisa que é muito importante é o câmbio automático com defeito, né? Só um test drive é possível você detectar esse câmbio, se ele está com problema ou não. Então, vamos desligar o rádio, fechar o vidro e dar uma volta com esse carro, passando, dando uma boa volta, procurando andar em torno de 40 km por hora e observar se o câmbio, na hora da passagem das marchas, ela não está dando tranco. Então, isso é muito importante. Se a marcha estiver passando suave, não estiver dando tranco, isso para câmbio automático, ok? Certo. Você fique tranquilo. Mas Outra aqui, coisa... qualquer um não consegue identificar isso não, né? Não, mas dá para observar, desde que você desliga o carro no asfalto, a uma velocidade de 40 km, 30, 40, 50, 60, ela vai passando as marchas, mas ela dá um tranco quando ela está com defeito. Ou ela tem um barulho, ou a marcha ela solta. Não é legal, você consegue observar. E outra coisa, deixa aqui uma dica, um carro que está com mais de 100 mil quilômetros, que esses carros geralmente de 10 anos estão com mais de 100 mil quilômetros, deve trocar o óleo da caixa. Atenção, o óleo tem que ser trocado de acordo com o especificado pelo fabricante. Tem que observar a especificação do fabricante no manual. Não vai colocar outro tipo de óleo. Não coloca um óleo mais barato. Você vai ter dor de cabeça e pode dar problema no câmbio automático do seu carro. Outra coisa também... Desses que a gente já falou, qual é a manutenção mais cara? É o motor ou o câmbio? O motor. Não. Mas o câmbio não fica longe não, tá? Hoje nós abrir um câmbio de um carro automático, Fernanda, 9, 17, 23... sempre tem ficado nesses preços. Coisinha simples de 9 a 12. Nossa Senhora, hein? E barato ser caro, hein? E outra coisa, tem 2, 3 oficinas aqui em Vitória que fazem esse tipo de serviço. Talvez 4. Pouca gente mexe com câmbio automático. Tem que ter muita precisão, tem que saber trabalhar e para poder fazer um serviço bem feito. E mesmo assim, em alguns casos, olha, você fica com uma dor de cabeça danada, não fica 100%, tá? Uhum. Outra coisa, Fernanda, ainda é a luz de injeção. Essa luz que ela indica algum problema. Às vezes você vai lá comprar um carro e tem uma luzinha acesa, o dono fala assim, não é nada, não, é só luz de injeção, problema nenhum não, tal. Você compra esse carro. Aí o que acontece? Você tem que mexer no bico, é um problema maior e não é barato. Então fique atento. Na hora de comprar um carro, viu que a injeção está acesa? Ô senhor, conserta e eu venho buscar esse carro depois. E aí você dê uma boa volta com ele, desliga e liga o motor para ver se a luz vai acender. Quando você liga o motor, Fernanda, a luz da injeção tem que acender. E depois, logo em seguida, ela apaga. Ah, ligou e não acendeu, ele foi lá e cortou, desplugou, é problema. Então, na hora de você comprar um carro, fique atento. A luz de injeção, a luz do ABS e a luz do airbag. Da mesma forma, a luz do ABS, ela quando não acende, ela dá problema também, você vai ter problema no sistema de freio. E o airbag, por sua vez, as bolsas não vão acionar no caso de uma batida. A luz acendeu e não apagou, está acesa no painel, peça para o cara, o dono do carro, consertar. Por favor, faça a manutenção e depois eu venho dar uma volta aí, para ver se ficou tudo ok. Mas elas têm que acender no painel e depois tem que apagar, ok? Ok. Mais um minutinho para a gente fechar, Fernanda. Temos aqui a pintura riscada, que é o item 8º, a pintura riscada ou desgastada. O que acontece? A pessoa vai lá, compra um carro e tal, não observou. Na hora da revenda vai perder dinheiro, porque é a estética do carro. Muitas pessoas compram pelo visual do carro. Você compra um carro arranhado e uma pintura mal feita, ou então um serviço mal feito ali, você vai perder na revenda. Então fique atento a isso aí. Outra coisa é o ar-condicionado sem gelar. Carros de mais de 10 anos com ar-condicionado sem gelar, o problema não é tranquilo, é um problema sério. Pode ser um compressor, pode ser algo maior que vai ficar caro. Portanto, peça para o dono consertar para que você possa depois comprar esse carro. Não traga essa bomba para você, isso é problema, tá ok? Checklist, hein? É verdade. E por último, o item 10 é conferir a quilometragem no odômetro. Um carro em média, Fernando, um carro com 10 anos, ele roda, aqui no Espírito Santo roda em torno de 12 mil quilômetros ano, 1.000 quilômetros mês. Em Brasil, 15 mil quilômetros.
Então, um carro com mais de 10 anos, com certeza, ele já passou de 100 mil quilômetros. Então, fique atento, você tem que observar bastante, ver esses detalhes todos que eu falei para que você possa fazer uma boa compra, tá certo? Mas mesmo assim, depois dessas informações, se você não se sentir seguro, você pode contratar uma empresa de vistoria cautelar, Fernando, que não é caro. Eles vão lá, eles olham para você, eles checam, ou, se você não quiser gastar nada, procure seu mecânico de confiança e peça a ele para te dar uma ajuda aí, para ficar tudo 100%, você fazer uma boa compra e não ter problema lá no futuro. Ok, Fernanda? Muito obrigada, Ricardo. 10 dicas valiosas, hein, para quem está atrás de um carro com mais de 10 anos de uso. Maravilha! Deu certinho, o tempo deu, né, Fernanda? O ouvinte Douglas aqui fechando, sempre compro carro usado, mas nunca tive coragem de comprar carro automático, porque a manutenção é muito cara. Não, Douglas, não tem manutenção. O carro automático não tem manutenção. Você vai precisar trocar o óleo com 100 mil quilômetros. Esse é um tipo, não tem problema. Se você comprar um carro que não tem defeito, câmbio, você não vai ter manutenção nesse carro, a não ser a troca do óleo. Tem fabricante que fala em 80, 90, tem fabricante que fala 120 mil quilômetros. Só isso, só a troca do óleo. Ok, Fernanda? Até segunda. Até segunda, um forte abraço.